Olá pessoal, então agora a gente vai terminar a geometria plana, a gente vai ver as relações métricas no triângulo retângulo, tá? E para isso a gente vai construir aqui um triângulo retângulo e para poder analisar o que vai acontecer logo em seguida, tá? Deixa eu desenhar o triângulo aqui, ó. Então ele vai pegar, vamos pegar aqui um triângulo mais ou menos aqui assim, ó, 90 graus ali, então aqui, mais ou menos aqui. Tá. O que acontece no triângulo retângulo? Vamos colocar alguns elementos dele, depois a gente escreve, tá? Aqui a gente tem o A, chamar aqui de vértice A, opa, deixa eu desligar lá em cima. Vamos chamar aqui de vértice A, aqui de B, aqui no B a gente também sabe que é 90 graus, tá? Vamos chamar aqui de C. Aí vamos baixar a altura relativa à hipotenusa aqui, tá? Deixa eu pegar a régua aqui. A altura relativa à hipotenusa. Vamos pegar aqui. Aí, pessoal, a gente sempre trabalha com a altura relativa à hipotenusa e pergunta assim, e as outras alturas do triângulo retângulo? Ele não deveria ter 3 alturas? Ele tem, só que as outras 2 alturas são os catetos. Então a gente nunca desenha as outras 2 alturas, porque elas já estão lá. Aqui a altura, ela sempre forma um ângulo de 90 graus. Aqui também é 90 graus. E vamos chamar aqui de H. Agora vamos pegar essa figura, eu vou copiar e guardar ela, porque eu vou precisar para explicar outras ideias para vocês. Só para não ter que refazer tudo de novo. Então vamos guardar ela aqui. Deixa ela quietinha aqui. Bom, nessa figura ainda, eu vou colocar aqui alguns elementos, né? Vamos pegar uma linha aqui, ó, mudar a cor, começar com essa daqui, e vamos então marcar o tamanho aqui, os comprimentos dos lados, tá? Diferenciar um do outro aqui, tá? Então aqui a gente tem, aqui está o vértice C, então aqui a gente vai colocar o lado C. Deixa eu desligar lá. Então aqui a gente vai colocar o lado C. Aqui tem o vértice A, aqui a gente vai colocar o lado A. Aqui tem o vértice B, aqui o B. Observe que o B é a hipotenusa, tá? Depois a gente vai escrever tudo isso. Aqui AH é uma projeção do cateto C sobre a hipotenusa, então vamos chamar essa projeção de M. E a HC é a projeção do A sobre a hipotenusa, vamos chamar aqui de N. Agora, por que eu separei as 2 figurinhas? Porque nessa daqui eu quero trabalhar com os ângulos, para não ficar muita coisa, muita informação na primeira figura. Então vamos para a segunda figura. Observem que aqui a gente tem um ângulo. E a soma desse ângulo aqui com o do outro lado, aqui eu vou chamar de alfa. E o ângulo que está do outro lado, que é esse aqui, vamos chamar ele de beta. Tá? Vamos pintar aqui. Observe que esse ângulo beta e esse alfa, os dois juntos somados, dão 90 graus. Então o que acontece? Se esse triângulo BHC, ele também é um triângulo retângulo, então beta mais o ângulo que está lá em cima também é 90 graus. Ora, esse ângulo aqui de cima, ele só pode ser alfa. Esse aqui, ó. Esse ângulo aqui em cima só pode ser alfa, esse pedacinho aqui, ó. Porque beta mais alfa, obrigatoriamente tem que dar 90 graus. Então, beta mais alfa, nesse triângulo retângulo aqui, também tem que dar 90 graus. E do lado de cá, a gente tem alfa e aqui em cima um outro ângulo que somado tem que dar 90 graus, que está aqui embaixo. Ora, só pode ser o beta. Então, do lado de cá, a gente vai ter o ângulo beta. Então, pessoal, no triângulo retângulo, isso sempre vai ocorrer, tá? Os ângulos, eles vão trocar de posição aqui. O beta, ele vai pular para o lado de lá, e o alfa vai pular para o lado de lá, na parte de cima. Então, nesse caso aqui, a gente está vendo 3 triângulos. O triângulo 1, que é esse aqui, tá? Deixa eu colocar de verde, para ficar diferente aqui. Então, o triângulo 1, o triângulo 2 e o triângulo 3, que era o nosso triângulo original, tá?
Então a gente tem o triângulo 1, 2 e 3. E os três são semelhantes, tá? Eu vou escrever isso lá embaixo. Os três são semelhantes porque eles possuem os mesmos ângulos. Aqui a gente tem o ângulo alfa, esse triângulo aqui, ó. E aqui a gente tem o ângulo beta. Deixa eu só puxar mais um pouquinho aqui. Aqui o ângulo alfa. E do lado de lá, a gente vai ter o ângulo beta aqui. Então, esses três triângulos, 1, 2 e 3, eles são semelhantes, tá? 1, 2 e 3. Agora, vamos escrever alguns elementos para a gente guardar, tá? E eu já passo para vocês, então, 5 teoremas relacionando esses segmentos do triângulo. Então, vamos lá. Temos aqui o seguinte. Vou colocar aqui azul. Então, vamos lá. Agora eu vou só escrever os elementos que a gente está vendo lá em cima. O AB, que é essa distância aqui, AB, no caso aqui eu vou trabalhar com o segmento AB. O segmento AB e o segmento BC, nós chamamos esses caras de catetos. O segmento AC, daqui até aqui, a gente chama ele de hipotenusa. A hipotenusa, ela é oposta ao ângulo de 90 graus, tá? Sempre. BH, que é aqui de cima até o H aqui embaixo, o segmento BH, a gente vai chamar ele de altura relativa à hipotenusa, tá? Altura relativa à hipotenusa. AH, essa distânciazinha que eu chamei de M, AH, e ainda HC e HC, são as projeções dos catetos sobre a hipotenusa, tá? As projeções ortogonais. A sombra. Projeções dos catetos. Tá? Sobre a hipotenusa. Eu não vou escrever tudo, porque é bem simples a ideia. E ainda, e esse é importante, o triângulo ABC, que foi o primeiro triângulo que a gente desenhou, ele é semelhante ao triângulo AHB, e é semelhante ao triângulo BHC. Isso aqui é importante, porque é a partir dessa ideia que nós vamos construir os 5 teoremas que vão aparecer logo em seguida, tá? Então agora, só levantar aqui um pouquinho. Eu sempre vou estar voltando no desenho para poder explicar os teoremas, tá, pessoal? Então vamos lá. Teorema número 1, tá? Vamos colocar aqui, ó. Teorema 1. Teorema número 1. Vou voltar no desenho lá para mostrar para vocês. Esse C aqui, ele é o cateto. A projeção dele é o M. E B é a hipotenusa. Se a gente pegar o cateto vezes o cateto, ele é igual ao produto da projeção dele vezes a hipotenusa. Isso vale para os dois catetos. Então, cateto vezes cateto, projeção hipotenusa. Cateto vezes cateto, projeção hipotenusa. Então, isso aí é o teorema 1, tá? Então, vamos lá. Cateto, cateto, C, é só lembrar lá. Então, C ao quadrado é igual à projeção dele, que eu chamei de M, vezes a hipotenusa, que a gente chamou de B. E o outro lado era cateto, cateto, era o A. A projeção do A era o N,
vezes a hipotenusa, tá? Então, essas duas ideias a gente tem que ter por perto para poder resolver probleminhas, tá? Como é que a gente justifica isso? Veja bem, a gente vai pegar para a primeira ideia o triângulo 1 e o triângulo 3, 1 e 3, e vai montar uma relaçãozinha, uma relação entre os lados, né? Porque eles são semelhantes. Então, por exemplo, a primeira ideia lá, só para que vocês percebam, é C ao quadrado, que é esse C vezes C, M vezes B. M vezes B. Para montar isso aqui, você precisa do triângulo 1 e do triângulo 3. Do triângulo 1 e do triângulo 3. Por quê? Vamos ver. Na frente, vamos pegar o triângulo 1 aqui. Na frente do alfa, a gente está vendo H. Ó. Aqui é H. Ó. Na frente do alfa, eu estou vendo H. Aqui é A, aqui é C, tudo aqui embaixo é B, aqui é M e aqui é N. Então tá. Então o triângulo 1 a gente vai pegar H, C e M como os lados dele. Então vamos lá. Na frente do alfa, a gente está vendo H. Só que a gente não vai usar H aqui, então vamos lá. Na frente do beta, eu vou pegar o M. Opa, o M tem. Na frente do beta no outro, eu vou pegar o C. Na frente do 90 graus aqui, oposto a 90 graus, eu vou pegar o C. Oposto a 90 graus aqui, a gente vai pegar o B. Observe que C vezes C vai dar C ao quadrado. E observe que B vezes M vai dar BM. Então, observe que essa fórmula, essa equação, gerou essa aqui. Ó. Então, a gente monta isso através de semelhanças de triângulo, tá? Eu vou colocar, vou apagar, sempre para mostrar para vocês de onde que saem aquelas leis. Porque a gente tem que ter a lei na cabeça. Na hora da prova, a gente não vai ter tempo de ficar montando isso. A outra lei era A ao quadrado. Projeção dele N vezes B. N vezes B. Tá? Depois eu vou apagar tudo isso aqui. Como é que a gente poderia tirar isso dos dois triângulos? Nesse aqui a gente vai usar o triângulo 2 e o triângulo 3. 2 e 3. Então ficaria assim. Como a gente quer A, N, B, vamos ver. Na frente do 90 graus aqui tem A. Então a gente vai estar usando A, então vamos pegar aí. Na frente do 90 graus aqui a gente tem B. Então vamos pegar B. 90 graus a gente já pegou. Na frente do beta, a gente vai pegar H. Mas não tem H aqui. Então vamos pegar o outro. Na frente do alfa tem N. N a gente quer. Na frente do alfa aqui tem A. A gente quer. Observe que aqui a gente tem A vezes A ao quadrado. E N vezes B. NB. Observe que essa lei é essa lei aqui. Então é isso, tá? Eu vou provar todas praticamente assim, tá? Eu vou só desligar isso aqui, porque era só para mostrar como é que chegava. A gente não tem interesse nesse momento. Até porque na hora da prova, pessoal, não adianta. A gente tem que saber que projeção, aliás, cateto, projeção, hipotenusa. Cateto, projeção e hipotenusa. Cateto, cateto, projeção e hipotenusa. Sempre assim, cateto, cateto, projeção dele vezes hipotenusa, tá? Vamos passar para um teorema 2. A gente viu aqui o teorema 1, guardem isso, tá? E vamos para o teorema 2. O teorema 2, esse vocês conhecem, eu não vou nem justificar. O teorema 2, conhecem bastante, na verdade. O teorema 2 é aquele que fala do quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados do cateto. Então, a gente tem que a hipotenusa lá nossa é B. Então, B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado. Tá? Então, essa daqui a gente não precisa nem ficar perdendo muito tempo para mostrar. Tá? Hipotenusa A ao quadrado, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Então, vamos para o teorema 3. Tá? O teorema 3. Cadê o mouse? Tá aqui. Teorema 3. No teorema 3, a gente vai perceber que a altura relativa à hipotenusa, que a gente chamou de H, a altura relativa à hipotenusa é o produto das projeções. Então, a altura ao quadrado é o produto das projeções.
Para provar isso, a gente precisa do triângulo 1 e 2. Então, ó, 1 e 2. Então, h ao quadrado, vou colocar aqui para a gente lembrar, é m vezes n. Então, lá, na frente do alfa, a gente vê h. Então, vou colocar h aqui. Na frente do alfa aqui, a gente vê n. Vamos colocar n aqui. Na frente do beta, a gente vê h. Opa, tem que voltar no mesmo, né? Na frente do alfa, a gente vê o h. Na frente do beta, a gente está vendo m. Na frente do beta, está vendo m. Então, coloca m aqui. Na frente do beta, a gente está vendo h. Observe aqui que h ao quadrado é m vezes n. Então, isso aqui voltou aqui. Tá? Então, eu vou apagar, porque é só para mostrar de onde que sai. E vamos para a próxima ideia, então, que é o teorema 4. Tá? O teorema 4, deixa eu pegar aqui, abaixar um pouquinho. Teorema 4. Esse teorema 4, ele vai multiplicar os dois catetos, tá? E vai multiplicar a hipotenusa pela altura. Então, a nossa hipotenusa lá em cima é B. Nossa altura lá relativa à hipotenusa é H. E a gente tem os catetos B vezes C. A hipotenusa, altura, isso, C vezes A. São os nossos catetos. Então, vamos lá em cima. Para provar isso daqui, nós não vamos provar pelo triângulo mais, tá? Eu já vou aproveitar a ideia aqui e vou provar, e já vou deixar. Essa prova aqui eu vou deixar. A gente vai fazer essa prova usando duas ideias que a gente já conhece, que eu já passei para vocês, que são essas duas aqui, ó. A gente prova aquilo ali usando essas duas ideias aqui. Vamos ver. Eu sei que o cateto ao quadrado é igual à projeção dele, n, vezes a hipotenusa. E sei que o outro cateto, que é A ao quadrado, é a projeção dele vezes a hipotenusa. Agora a gente vai multiplicar esse por esse e vai multiplicar esse por esse. Então a gente vai ter isso aqui, ó. C ao quadrado vezes A ao quadrado vai dar A, vou deixar na ordem, C ao quadrado vezes A ao quadrado, não tem problema nenhum. E aqui vai dar M vezes N e B vezes B vai dar B ao quadrado. Ora, mas quem é M vezes N? Né? A gente já viu quem é M vezes N. M vezes N está aqui em cima. Ó. H ao quadrado é igual a M vezes N. Então, esse aqui é H ao quadrado. Então, a gente vai colocar aqui, ó, C ao quadrado. Já vou colocar fora, tá? C vezes A. Tirar o expoente aqui, ó. É igual a H ao quadrado, B ao quadrado. Então, C vezes A ao quadrado é igual a H vezes B, também ao quadrado. Pessoal, como tudo é medida, que C é uma medida, A é uma medida, H e B são medidas, então não são negativas. Então, a gente já exclui a possibilidade de ter negativo aqui. Tudo é positivo, então esse expoente 2 a gente já descarta ele. Então, a gente chega na C vezes A é igual a HB vezes B. Observe que essa lei é essa lei que a gente está vendo aqui, que é a lei do teorema 4, tá? Vamos agora para o teorema 5. Esse teorema 5, eu vi ele cair uma vez na EAR. Eu não lembro de ter visto esse teorema 5 cair ainda para a SpaceX, né? Mas vou colocar ele aqui para vocês, tá? Teorema 5, vou colocar ele aqui para aproveitar o espaço, porque eu vou demonstrar ele também. Teorema 5. Então, a gente tem isso aqui. É 1 sobre H ao quadrado. Isso aqui é a altura relativa à hipotenusa, né? A gente elevou ao quadrado e inverteu. Então, é 1 sobre... Aí, o cateto lá em cima era C, né? O da esquerda, ao quadrado. Mais 1 sobre o cateto do outro lado ao quadrado. Então, a altura ao quadrado, o inverso da altura ao quadrado, é igual
a soma dos inversos dos catetos ao quadrado. Tá? Aí o que acontece? Como provar isso, né? Essa prova também se dá pela mesma estrutura da anterior. A gente vai usar essas duas ideias aqui, ó, para montar essa ideia aqui, tá? Então eu vou pegar de novo o c ao quadrado. Eu vou começar por aqui, tá? Para aproveitar o espaço. Eu vou pegar c ao quadrado é igual, projeção dele era m, hipotenusa b. Aí a gente tinha a ao quadrado, projeção dele era n, vezes b também, porque é hipotenusa. Aí a gente multiplica isso aqui, como a gente fez ali atrás, vai ficar c ao quadrado, a ao quadrado, m vezes n a gente já sabe que é h, né? Eu não vou fazer de novo. M vezes n a gente já sabe que é h ao quadrado, né? Vezes b ao quadrado, tá? Vezes b ao quadrado. Agora, vamos dividir todo mundo por h ao quadrado. Mas por quê? É para chegar nessa ideia aqui, tem que dividir. Então, vamos dividir todo mundo por h ao quadrado. Quando a gente dividir todo mundo por h ao quadrado, aqui vai ficar c ao quadrado, a ao quadrado, sobre h ao quadrado. E aqui a gente vai ter só b ao quadrado, porque já dividiu por h ao quadrado. Vamos vir para cá. Vamos levantar um pouquinho, tá? Pronto, só para ficar melhor. Agora, vamos transformar esse b ao quadrado, porque a gente sabe que esse b ao quadrado, ele é a ao quadrado mais c ao quadrado, porque ele é hipotenusa. Aí a gente vai ter do outro lado aqui, ó, c ao quadrado, a ao quadrado, sobre h ao quadrado, é igual a ao quadrado mais c ao quadrado. Agora vamos dividir todo mundo por c ao quadrado, a ao quadrado. Quando a gente dividir, aqui vai aparecer 1 sobre h ao quadrado. Aí já deu aqui a primeira parte. Isso aqui é igual. Quando a gente dividir a ao quadrado por c ao quadrado, o a ao quadrado vai cortar com a ao quadrado. Ficaria assim, né? Eu vou colocar para vocês, aqui, ó, c ao quadrado, a ao quadrado, mais c ao quadrado, a ao quadrado. Aqui a gente vai ter a primeira parte lá, já está ok. Aqui a gente vai cortar o a ao quadrado com a ao quadrado e aqui o c ao quadrado com c ao quadrado. Lá em cima vai ficar 1. Então a gente vai ter aqui, ó, 1 sobre c ao quadrado mais 1 sobre a ao quadrado. Então é isso, ó, a prova está aqui, ó, tá? Eu fiz questão de mostrar para vocês como chegar nessa prova, porque tem alguns teoremas que eu vou mostrar aqui embaixo para vocês, nessas notas, que vai ser necessário ter esse conhecimento. E aí, para não perder tanto tempo lá, explicando o que está acontecendo, vocês já estão percebendo aqui, tá? Então a gente já volta, tá? Até mais. Pessoal, agora nós vamos estudar 4 notas relativas ao triângulo retângulo, que elas são importantes para resolver outros tipos de problema. A SpaceX, normalmente, ela lança mão de uma novidade, né? Toda prova tem uma certa novidade. Então, eu acredito que uma dessas notas que eu vou passar para vocês, ou duas, de repente, elas são bem importantes ali, né? Perceber o finalzinho dela, não necessariamente a demonstração, eu vou demonstrar elas para vocês, mas numa prova vocês não vão demonstrar. Na verdade, vocês vão concluir comigo como fazer o exercício rápido. Essa é a ideia, tá bom? Então, vamos à primeira ideia, tá? Eu vou construir aqui um círculo e vou apresentar para vocês uma ideia que eu apresentei numa aula anterior, tá? Eu vou marcar aqui um pontinho para a gente desenhar o nosso círculo. Deixa eu mudar essa cor, né? Pegar aqui a ferramenta círculo e vou montar um semicírculo aqui, tá? Eu vou fazer como eu tenho feito. Eu vou marcar o círculo e depois eu monto o semicírculo, tá? Agora vamos pegar uma linhazinha aqui, trabalhar a ideia do diâmetro. A ideia do diâmetro, tá? E eu vou cortar a parte de baixo, como a gente já tem feito, só para... Aqui, ó. Tá? E vamos dar nomes a essas coisas.
aos elementos aqui e depois a gente termina. Então, isso aqui eu já mostrei para vocês numa aula anterior. Deixa eu pegar aqui. Chamar aqui de A. Aqui é o centro da semicircunferência, no caso. Aqui é o B. Chamar de B. Peraí, só acertar aqui a minha escrita. B. Aí eu vou copiar essa ideia, porque eu vou precisar dela novamente, para poder gerar a nota 2. Essa aqui vai ser a nota 1. E eu vou copiar isso daqui. Peraí, tá lentinho aqui. Agora deu. Tá? Então eu vou chamar isso aqui de nota número 1. Tá? A ideia é passar 4 notas para vocês importantes. Simples, mas importantes, tá? Nota 1. E essa aqui vai ser a nota 2. Observação 1 e 2 talvez seja nota 2. Bom, eu mostrei essa daqui para vocês já. Eu vou repetir essa nota. Tá? Vou pegar uma cor vermelha aqui. Essa daqui a gente já fez. Tá? Só refazer aqui e relembrar. Eu levantei uma linha aqui. Eu lembro que eu disse para vocês que essa linha eu chamei ela de X em algum momento. E a gente dividiu ela aqui embaixo em 2 pedacinhos, 2 projeções. A gente dividiu aqui em M, aqui assim, em M e em N. E eu comentei com vocês lá atrás que esse x ao quadrado era igual ao M vezes o N. Né? Vocês devem lembrar disso ainda, né? É o M vezes o N. Então, toda vez que a gente tem um semicírculo, no caso aqui uma semicircunferência, né? Porque a gente não está tratando da ideia do círculo, a gente tem uma semicircunferência e traça aqui isso aqui é uma perpendicular, né? E traça uma perpendicular. Essa perpendicular que toca a circunferência e toca o diâmetro, né? Ela gera 2 projeções, que é a projeção M e a projeção N, e o produto dessas 2 projeções é aquele segmento X, no caso ali, elevado ao quadrado. Aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. Deixa eu pegar aqui, vamos pegar aqui o vértice A e vamos levantar uma reta qualquer, um segmento de reta, na verdade, e construir aqui. Vamos colocar de vermelho para destacar. Vamos construir um segmento de reta aqui qualquer. Qualquer tamanho, tá? Não precisa ser no centro, não precisa... Então, está saindo aqui do A, tá? E está indo até esse pontinho aqui em cima, que eu vou chamar ele de P. Esse pontinho aqui em cima de P. Aqui a gente vai chamar de X, essa linhazinha, que é a distância PA, tá? A distância PA. E aqui embaixo as 2 projeções MN, né? Se a gente quiser aqui levantar a projeção, a gente levanta ela aqui, ó. Vamos pegar daqui. Aqui também é 90 graus. Tá? E aí o que acontece? Esse pedacinho aqui, ó, deixa eu pegar tudo isso aqui. Aqui a gente vai dividir aqui, bem aqui, em M e aqui em N. E aqui a gente sabe que é o diâmetro, toda essa distância aqui, ó, repetindo de novo, é o diâmetro, eu vou chamar de D, que na verdade vale 2R, o diâmetro. Né? Todo mundo lembra disso. Pessoal, esse X aqui que a gente está vendo, se a gente multiplicar ele por ele mesmo, a projeção dele é o M. É só pegar isso aqui e igualar ao M vezes o diâmetro, que é o D. A gente sabe que o diâmetro pode ser trocado aqui por 2R. Então, a gente pode ter x ao quadrado é igual à projeção M vezes 2 vezes R. E a gente pode modificar isso para isso daqui. Claro, são questões que a gente não precisa estar decorando nem visualizando. No final, eu vou apresentar o que a gente precisa de fato perceber. Observe, então, que X é um segmento qualquer, formado a partir do A ou do B, tanto faz, e que toca aquela semicircunferência ali. Aí a gente projeta, faz a projeção do X sobre a hipotenusa. A hipotenusa aqui, no caso, o diâmetro, faz a projeção sobre o diâmetro. Eu falei hipotenusa, mas vocês vão ver depois que é uma hipotenusa, tá? E aí, ele ao quadrado é igual a projeção dele vezes o diâmetro. Mas da onde que essas 2 ideias estão saindo? Vocês podem dar uma olhadinha na aula que a gente acabou de ver ali, os teoremas
do triângulo retângulo. Desenhando rapidinho aqui um triângulo retângulo, só para lembrar para vocês, eu vou pegar aqui, desenhar um triângulo retângulo aqui rapidinho, ó, só para lembrar. Aqui a gente colocou uma reta, deixa eu pegar aqui, ó, só para baixar a altura relativa à hipotenusa, né? Deixa eu colocar de outra cor aqui para a gente diferenciar só. A altura relativa à hipotenusa, tá? E aí, pessoal, aqui era 90 graus. Aqui, no problema, a gente chamou essa distância de distância B, lá anteriormente. Aqui eu chamei de vértice B, vocês devem lembrar. Aqui eu chamei de vértice A, então esse cateto se transformou em A. Aqui eu chamei de vértice C, esse cateto aqui eu disse que era C. Aqui era H, aqui era M e aqui era N. Isso daqui é um triângulo retângulo, né? E aqui em cima 90 graus. Eu mostrei isso para vocês há pouco, sobre os teoremas. Então a gente pode montar todas as leis aqui. Mas eu já falei para vocês também que dentro de uma semicircunferência, isso foi um exercício que eu fiz, que dentro de uma semicircunferência, sempre que a gente usa o diâmetro como lado de um triângulo, e constrói um triângulo inscrito numa semicircunferência, esse triângulo, se vocês derem uma olhadinha lá, ele é um triângulo retângulo. Então, na verdade, esse ponto que a gente está pegando aqui, ó, ou esse ponto que a gente tomou aqui, se você completar a ideia, você vai ter um triângulo retângulo. Então, o que a gente está fazendo aqui, ó? Olha, nada mais do que está usando as mesmas propriedades do triângulo retângulo, ó. Se pegar daqui para cá, ó, e unir aqui, ó, que triângulo que você tem ali em cima? Um triângulo retângulo. Pois bem, se você tem um triângulo retângulo, sabe o que é isso aqui? É a altura. Então, a altura vezes a altura, no caso aqui a gente está usando x vezes x, é o m vezes o n. Mas isso é o quê? Ó? A altura ao quadrado, ó, é igual a m vezes n. Isso é um daqueles teoremas que eu provei para vocês, inclusive. Tá? Então, quando a gente tem isso aqui, a gente tem isso daqui. Então, a gente não está aprendendo nada novo. Quando eu apresento isso para vocês e apresento isso, é a mesma coisa. E aqui, a mesma ideia. Ó. Quando a gente pegou esse x aqui ao quadrado e a gente pegou a projeção dele vezes o d, nada mais é que o cateto ao quadrado é igual à projeção m dele vezes o b, que é a hipotenusa. Então, o que eu estou vendo aqui era o que a gente estava vendo aqui. Então, não existia fato novo na nota 1 e nem existia fato novo na nota 2. Tudo sai das relações métricas do triângulo retângulo. E é esse tipo de coisa que vocês têm que começar a entender em matemática. Que muita coisa aparentemente nova é história antiga, tá? Eu vou apresentar agora para vocês mais duas notas importantes. E se cair numa prova, tem que estar bem atento para não perder tempo, tá? A primeira delas é essa daqui, ó. Vou chamar de nota 3. Deixa eu ver se está tudo ok. Nota 3. Está vermelho? Deixa eu colocar um azul aqui. Então, vamos lá. Nota número 3. Imagina o seguinte. Imagina que você tem dois círculos quaisquer, tá? E eles são tangentes, exteriores. Então, vamos pegar aqui, ó, deixa eu marcar, depois eu marco o pontinho. Aqui eu tenho um círculo, tá? Deixa eu marcar aquele pontinho logo para não esquecer dele. Aqui o centro. E aqui eu tenho outro círculo, tá? Vou construir um outro círculo qualquer, que seja tangente a esse, tá? Então, eu vou construir ele por aqui até ele tocar aquele outro ali. Deixa eu tentar fazer aqui, ó. É um outro círculo de tamanho diferente, tá? Na verdade, eu vou fazer ele aqui e vou copiar e levar para lá. Vou encostar ele lá. Pronto, fica mais fácil de mostrar o que eu quero. Eles são tangentes exteriores, tá? Faltou uma linhazinha aqui. Deixa eu construir ele de novo. Deixa eu recortar ele aqui. Sai. Pronto. Peraí, pronto. Aqui ficou um pedacinho dele para cá. Pronto, eles são tangentes exteriores, olha lá. Aí eu vou pegar uma linha qualquer, um segmento de reta, tá? Esse segmento de reta eu vou tangenciar os dois. Então deixa eu construir aqui, ó. Pronto, tangencia os dois, tá? E aí eu vou marcar os pontinhos aqui.
esse pontinho aqui, esse pontinho aqui, eu vou chamar ele de A, tá? Esse pontinho aqui, eu vou chamar ele de B. E existe uma distância entre A e B aqui, que a gente vai chamar de L. Existe uma distância entre A e B que a gente vai chamar de L, tá? Agora, vamos lá. Qual é o tamanho de L? Sabendo que esse cara aqui tem raio. Vou pegar o raio aqui qualquer. Colocar um pouquinho inclinado. Pessoal, eu vou concluir uma ideia aqui e depois ir aqui o centro desse cara, por aqui, né? Que é assim. Pronto. Esse aqui é um raio R e esse aqui é o raio R. Qual é a distância de L? Então, olha só, no final, o que vocês precisam saber é isso aqui, ó. L é igual a 2 vezes a raiz quadrada do raio grande vezes o raio pequeno. Isso aqui vai dar a distância L. Agora, vou provar isso para vocês, tá? Porque, na verdade, vocês vão precisar dessa prova para outras situações, caso necessário. Então, L, que é essa distância, ela é 2 vezes R vezes R. Agora, como é que a gente vai construir isso? Vamos lá. Vamos unir os dois centros aqui. Quando a gente une os dois centros, deixa eu pegar aqui uma linha. Quando a gente une os dois centros aqui, obrigatoriamente, pessoal, a gente passa por esse pontinho aqui, ó, que é o pontinho da tangência das duas circunferências, tá? Mas essa distância aqui é o raio grande e essa distância aqui é o raio pequeno, tá? Então, a distância desse ponto aqui, desse centro, até esse centro aqui, essa distância O', ela é o raio grande mais o raio da pequena, tá bom? Sempre vai ser isso, por causa do ponto de tangência ali. Agora, nós sabemos também que essa linha aqui é perpendicular. Deixa eu pegar a régua aqui, ó. Nós sabemos também que essa linha aqui é uma perpendicular, ó. Aqui, ó. Porque essa linha de baixo aqui é uma tangente. Então, isso aqui também é uma perpendicular, ó. Então, isso aqui é uma perpendicular. Isso aqui é uma perpendicular. Ora, então a gente pode pegar a linha L e projetar a linha L na direção do centro ali. Deixa eu pegar a linha L aqui, ó. E a gente pode projetar ela para cá, ó. A linha L. Vou projetar ela de vermelho mesmo, tá? Aqui, ó. Quando eu projetei a linha L na direção desse olhinho aqui, o ângulo de 90 graus ele veio para cá. E a gente gerou aqui um triângulo retângulo. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Deixa eu pegar bem clarinho aqui. Isso aqui, ó. Esse triângulo aqui que eu estou pintando, ele é um triângulo retângulo. Tá? Mas ele é um triângulo retângulo de catetos o quê? Vamos repetir ele aqui. Deixa eu pegar aqui uma camada em cima para poder fazer alguns cortes depois. Observem aqui, deixa eu pegar a linha, que eu vou precisar, que eu vou pegar esse triângulo aqui, ó, e vou tirar ele daqui. Ele é um triângulo retângulo, tá? Deixa eu tirar ele daqui. Aqui, ó, tirei ele. Agora, aqui, ó. Aqui é 90 graus, tá, pessoal? Essa distância aqui, ó, esse cateto dele aqui, ó, é o raio grande, ó. Isso aqui é o raio grande que perdeu o raio pequeno, ó. Então, o raio grande menos o raio pequeno, quando ele subiu, ele perdeu o raio pequeno. Então, ficou R menos R. Aqui, ó. R menos R. A hipotenusa, que está na frente do 90 graus, é R mais R, ó. E L é o comprimento aqui de baixo, ó, que a gente pegou e só subiu. Então, a gente só transportou ele para outro lugar. Então, aqui é o L. Olha, usando o teorema lá, né, a gente vai pegar o Pitágoras, né, a gente vai pegar
R mais R ao quadrado é igual a R menos R ao quadrado mais L ao quadrado. Ora, aqui a gente vai ter R ao quadrado mais 2RR mais R ao quadrado é igual a R ao quadrado menos 2 vezes RR mais Rzinho ao quadrado mais L ao quadrado. O que a gente está procurando aqui? A gente está procurando o L, o valor de L, tá? Então, observem que o R e o R, esse R grandão, vai cortar com esse R grandão. Esse R pequenininho ao quadrado vai cortar com esse R pequenininho ao quadrado. Sobrou o quê? Sobrou 2RR e vai receber 2RR. 2Rzão, Rzinho, mais 2Rzão, Rzinho, é igual a L ao quadrado. Somando esses dois aqui, a gente vai ter 4RR é igual a L ao quadrado. Tirando a raiz quadrada, a gente vai ter L é igual a raiz quadrada de 4Rzão vezes Rzinho. E isso daqui é igual a L, é um valor positivo, então eu não vou trabalhar com mais ou menos, né? Vai sair o 4, raiz quadrada de R vezes R. Então, a prova, então, de que quando a gente quer descobrir esse segmento AB, que ele é o segmento tangente a duas circunferências, tá? E você tem duas circunferências também tangentes. O comprimento dele é 2 vezes, olha aqui em cima, 2 vezes o R vezes o R dentro de uma raiz. Tá, pessoal? Guardem bem essa nota 3, porque se cair numa prova, você não precisa perder tempo montando toda essa estrutura que eu montei aqui, para demonstrar. Você pode ir direto para a solução. Bom, agora vamos para uma nota 4. E a última nota também, para a gente poder passar para os exercícios. A nota 4, ela vai trabalhar com 3 círculos, e esses 3 círculos, eles são tangentes, tá? Então, nós vamos construir aqui uma reta aqui, ó. Fazer melhor do que eu fiz anterior, né? Colocar 2 círculos, tá? Deixa eu construir esses 2 círculos a partir de um ponto, para poder ficar mais fácil depois. Vamos pegar esse círculo aí e vamos pegar esse aqui. Pessoal, 2 círculos quaisquer, tá? Tu percebe que eu nem me preocupo em construir eles. Deixa eu tirar isso daqui, só para não ferrar o círculo aqui. Depois eu devolvo. Então, vamos lá. Vamos pegar esse círculo aqui e vamos fazer com que ele tangencie essa reta. Opa, tangenciou. Tangenciou aqui. Agora, eu vou fazer com que esse círculo também tangencie aquela reta lá e tangencie aquele círculo, tá? Então, olha só, tangenciando os dois, ó. Fechou, né? E agora eu vou construir um terceiro. Esse terceiro, só um pouquinho de paciência, tá? Porque eu vou ter que construir ele bem aqui no meio, ó. Deixa eu pegar aqui um ponto qualquer. Deu. Deu de primeira aqui. Então, o que acontece? Nós temos 3 círculos tangentes, 2 tangentes entre eles, e temos aqui círculo, no caso aqui circunferência, né? E uma reta tangente aos 3 círculos, tá? Ou as 3 circunferências. Deixa eu pegar a nossa notinha e devolvê-la para o lugar dela. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente agora vai demonstrar o seguinte: se esse cara tem raio R, deixa eu pegar aqui o raio dela, tá? Pegar aqui. Se esse cara aqui tem raio R, esse aqui tem a raio Rzinho, e o de baixo tem raio X, aqui ó, vou colocar X aqui, bem, vai ficar bem pequenininho aqui ó, pessoal, tá? Então vamos lá, deixa eu só lançar os valores aqui. Vamos lá, vamos chamar aqui de R, tá? Rzão. Vamos chamar aqui de Rzinho. E vamos chamar esse raio aqui, ó, de X. De X, tá? O que acontece? Quando você tem essa situação aí, o
que você tem que entender? Você tem que entender o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Tá aqui. Você tem que entender o seguinte, que 1 sobre a raiz desse cara, olha só, no final das contas, é isso que a gente tem que saber, ó. Deixa eu pegar aqui o azul. No final das contas, o que você tem que saber é isso aqui, ó. 1 sobre a raiz quadrada da distância x é igual a 1 sobre a raiz quadrada da distância r mais 1 sobre a raiz quadrada da distância r. Pessoal, no final das contas, é isso que interessa para a gente, tá? É a gente perceber que a relação, essas 3 distâncias, é essa expressão aqui, ó. Essa equação aqui, ó. Então, sempre que a gente quiser trabalhar essas 3 medidas, tem essa relação aqui. Como provar isso? Olha só agora. Agora eu vou rápido, hein? Eu vou usar a ideia anterior. Vamos lá. A ideia anterior. Guardem isso, ó. Ok? A distância é igual a 2 vezes a raiz quadrada do produto dos 2 raios. Então, vamos lá. Guarda isso. Vamos voltar na nossa ideia lá embaixo. Veja bem. Vamos pegar essa circunferência grande e vamos pegar a circunferência pequena. Existe aqui uma relação entre os raios. Existe aqui uma relação entre... Vou unir os dois. Deixa eu pegar a linha aqui. Vou unir os dois, unindo o centro com o centro. Unir o centro com o centro. Qual é a soma aqui, ó? É R mais X. Mas não é isso. Eu quero agora calcular essa distância aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui tem um ponto. Aqui tem um ponto. Esses 2 pontinhos. Existe uma distância entre essas 2 ideias. A gente acabou de calcular lá atrás. Vamos chamar isso aqui de L, que a gente já fez lá atrás. Só que agora a gente colocou um círculo entre eles. Espera aí, pessoal. Tá, L aqui. Aí existe aqui uma outra distância, ó. Daqui até onde... Vou colocar aqui embaixo. Daqui até onde baixa o centro do círculo menor. Vamos chamar isso aqui de L1. E do círculo menor até aqui também tem outra distância. Vou colocar de outra cor aqui para a gente diferenciar. Vamos chamar aqui de L2. Observe que a soma L1 mais L2 é o próprio L. Tá? Eu só quero demonstrar isso aqui, tá? Observe que L1 mais L2 é o próprio L. Agora observem. Se eu quiser achar L1, como é que a gente poderia achar L1 rapidinho? É 2 vezes a raiz quadrada de quem? L1 do raio grande vezes o x do círculo da circunferência pequena. Se eu quiser achar L2 agora, rapidinho, como é que eu faço? Eu quero descobrir essa distância do centro daqui de baixo até aqui. L2, então, de novo, é 2 vezes o R pequeno vezes o X. Ora, mas se eu somar essas 2 ideias, o que a gente vai descobrir? Se eu somar L1 mais L2, eu vou descobrir 2 vezes a raiz grande vezes X do R grande, mais 2 vezes R vezes Rzinho. Mas quem é L1 mais L2? É o próprio L. Então, vou colocar L aqui. Isso aqui vai dar 2 vezes Rzão vezes X, mais 2 vezes R pequeno vezes X. Mas quem é o L? Aí a gente volta lá em cima. O L, pessoal, esse L aqui, ó, também é 2 vezes a raiz do Rzão vezes o Rzinho. Então, quem é esse L? É 2 vezes a raiz grande vezes... A raiz não, raio, né? A raiz do raio grande vezes o raio pequeno. E aqui a gente só vai repetir R vezes X. E aqui mais 2 vezes Rzinho vezes X. Podemos dividir todo mundo por 2, né? Então vai ficar assim, ó. R vezes R. Isso aqui tudo é para que vocês evitem cálculo numa prova. X mais
R vezes X. Agora, vamos dividir todo mundo aqui pelo... vamos dividir todo mundo pela raiz de X. Vamos dividir todo mundo aqui pela raiz de X. O que vai acontecer? Eu não vou perder tanto tempo. Aqui vai ficar R vezes R sobre raiz de X. Aqui vai ficar raiz de R. E aqui vai ficar raiz de Rzinho. Porque a raiz de X cortou. Agora vamos dividir todo mundo pela raiz de R vezes R. Ora, se eu dividir esse primeiro aqui por isso, vai ficar 1 sobre raiz de X. Isso é igual a... Se eu dividir isso por isso, vai ficar 1 sobre raiz de Rzinho. E se a gente dividir isso por isso, vai ficar 1 sobre raiz de Rzão. E aí está provado aquela expressão lá em cima. A ideia dessa prova é para que vocês entendam como é que a gente chega nela. Mas numa prova, o que vocês têm que guardar é isso aqui. Tá? Então, façam um esforço, né, para aprender bem. Não é difícil. Esse aqui também, façam um esforço para entender isso. Tá? E as notas 1 e 2. Tá, pessoal? Então, a gente retorna com a correção dos exercícios logo, logo, tá? Até mais.